Em Romanos 8,14 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque essas pessoas que são filhos de Deus, onde nós lemos aqui em Romanos, elas não aceitam. Veja bem, continuando aqui, está escrito: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai, ou de papai. Então, quando você recebe um espírito que não é o espírito de escravidão, esse espírito de escravidão é o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Mas quando você recebe o espírito de Deus, você é guiado por ele. E aqueles que recebem o espírito de escravidão, eles são guiados por esse espírito e são guiados para a morte. Mas os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então não adianta você querer mudar certas pessoas. Você precisa saber quem é que está guiando essas pessoas. Então o cristão, ele não tem dificuldade com a palavra, porque ele está sendo guiado. Ele tem uma bússola. Se existe uma bússola, tem que existir a estrela do norte. Porque a bússola ela está sempre apontada para a estrela do norte. É o guia que você precisava. As pessoas sem o Espírito Santo, elas não têm a bússola. Por isso que Isaías 9:16 está escrito: porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Então vocês observam que os guias, o guia ou os guias deste povo são enganadores. E vocês sabem que Satanás ele é o espírito de engano. E por isso essas pessoas elas são guiadas para a destruição. E automaticamente, quando elas são enganadas, Satanás coloca na mentalidade dessas pessoas que elas estão se alimentando da palavra. Vocês observam que Satanás é um tipo de uma bússola também. Mas essa bússola, ela não apontará você para a estrela do norte. A única bússola que aponta você, espiritualmente falando, para a estrela do norte é o Espírito Santo. Então não tem como você ser guiado para a destruição. Não tem como você ser destruído, porque você está sendo guiado pelo verdadeiro Espírito de Deus. Então, por que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Porque você é filho de Deus. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Outros que não são guiados pelo mesmo Espírito ou pela mesma bússola, essas pessoas elas não vão adquirir o mesmo caminho que você. Houve uma estrada até aqui. Aí você olha para trás pelo que você passou por essa estrada. Foi tantas pessoas que começaram essa batalha, essa caminhada. E hoje você olha para trás, para o seu retrovisor espiritual, você não consegue mais enxergar essas pessoas. Elas foram ficando distantes da palavra de Deus. E você tem permanecido com a verdade, não porque você é bom, não porque nós somos bons, porque nós somos guiados pela bússola, pelo Espírito de Deus. Ele está em sintonia com a estrela do norte. Então não tem como você se perder no caminho. Não tem como você se perder no trajeto. Então essa bússola te dá a certeza que você está alinhado com a palavra. O irmão Brando tem dito sobre o menino empinando um pipa, né? No meu tempo de menino,
nós chamávamos de papagaio. Olha o papagaio. Né? Mas o nome que as pessoas dizem é o nome pipa. Né? O nome, acredito que é o nome correto. E esse menino empinando, soltando esse pipa, você observa que por mais alto que esse pipa esteja, dependendo da altura que ele está, você não enxerga ele. Mas como você sabe que esse pipa ou esse papagaio está no ar? Porque você está segurando uma linha. E essa linha está mostrando para você que ele está lá em cima. Aí, se você puxa, você sente que está um pouco pesada a linha, você diz, nossa, deve estar ventando muito lá em cima. Não estou conseguindo puxá-lo. Então você tem uma certeza, e essa é a fé do cristão. Essa é a bússola alinhada com uma estrela do norte. Não tem como a pessoa chegar para você e dizer, poxa, como que você sabe que você está na palavra? A bússola está apontada para a estrela do norte. Você não está vendo a estrela do norte, mas a bússola está mostrando para você a direção que ela está e a direção que você deve continuar. Amém? Se tratando da palavra de Deus, essa grande estrela do norte, do qual o irmão Brana tem falado, que é a palavra de Deus. E o que é a bússola? O Espírito Santo, que apontará o cristão sempre para a palavra. Sempre para a palavra de Deus. Então, na mensagem, o absoluto, o irmão Brana tem nos dito nessa mensagem, ele diz, agora é sua estrela do norte. Quando você está perdido no mar, você sabe, nós temos muitas estrelas, mas há somente uma estrela verdadeira. E ela não move. Esta é a estrela. Mas há somente uma estrela verdadeira. Ela não move. Esta é a estrela do norte. Porque ela se localiza no centro da Terra. Não importa se você está atrás ou de lado, seja aonde for que você esteja. Aquela estrela do norte permanece a mesma. É a sua estrela do norte. Então não importa aonde você esteja. A estrela do norte, ela está no centro. Olha que coisa interessante que o irmão Branco está dizendo. Ela se localiza no centro da Terra. As estrelas mudam de lugar, mas a estrela do norte, ela permanece a mesma, no mesmo local. Intacta, não muda. Essa é a segurança do cristão. É Cristo, é a palavra, é a estrela do norte. E o Espírito Santo, a grande bússola, que agora está dentro de você, está apontando você para a palavra, está apontando você para a estrela do norte. Não me preocupo com o que você esteja ouvindo, o tipo de pregação que você está ouvindo, mas se você está alinhado com a palavra, se você está com a bússola dentro de você, essa bússola, ela sempre apontará você para a estrela do norte. Ela sempre apontará você para a palavra. Não basta se a mensagem que você ouviu de alguém seja uma mensagem quase perfeita. Pode ser uma mensagem perfeita diante de seus olhos. Mas se tiver uma falha ali, a bússola, ela apontará você para a estrela do norte, para a palavra de Deus, e a palavra vai mostrar a falha que estava naquela pregação bonita, que você deu tanto glória. Aí você agora está alinhado com a palavra. Aquele pouquinho de fermento você deixou de lado e continuou na sua estrada, na sua trajetória, através da bússola, que é o Espírito Santo de Deus.
Amém? Então essa bússola, ela sempre apontará você para o norte. Mambrana diz, agora vê você, há muitas estrelas que mudam de um lado para o outro. Mas se você está no mar, ora, qualquer marinheiro sabe, ou qualquer caçador que perambula pelo mar, sabe que a sua estrela do norte é seu lugar. Isto é tudo. É sua bússola. A sua bússola não aponta para Marte, ou Júpiter, ou outra parte, ou outra parte. Ela aponta para a estrela do norte. Por quê? Este é o seu absoluto. Você está absolutamente correto, absolutamente convicto. Está certo que aquela estrela do norte está guiando você, a sua bússola está guiando você corretamente para a estrela do norte. Não há dúvida dentro de você. Não tem como você parar e pensar, será que eu estou errado? Existe uma força maior dentro de você, dentro dos filhos de Deus, que sempre o apontarão para a palavra de Deus. Amém? Mombrana disse na mensagem o absoluto, ele disse, este é o absoluto, segurando ali a palavra, aquela estrela do norte, aquela bússola permanece certa. Isto é o que precisamos. O que precisamos? Dessa bússola, precisamos dessa estrela do norte. Amados, se você entender o que significa essas coisas para você, se você estiver alinhado com essa palavra, não tem como vento de doutrina tirar você do caminho que Deus tem provido para você. É por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus também tem dito: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Observa, ninguém pode estar alinhado com a palavra se essa bússola não estiver apontando. Então, essas pessoas que não têm o verdadeiro Espírito de Deus, essa bússola de Deus, esse Espírito Santo, o Espírito de verdade, se o Espírito de verdade não estiver nessa pessoa, essa pessoa nunca entenderá a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aqueles que não têm a bússola, eles vão dizer: olha, Jesus está dizendo que ele e o Pai são o mesmo. Ele e o Pai eles são um só. Ele não diz eu e o Pai sou um, é somos. A palavra somos está no plural. Eu e o Pai somos um. Aí a bússola e a estrela do norte alinhada vai chegar para você e vai clarear a palavra para você, as palavras de Jesus. E você vai entender que Jesus e Deus eram um, porque Deus habitava nele. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, você vai entender pela revelação da palavra, pela união, pelo alinhamento entre a bússola e a estrela do norte, você entenderá que Deus é Espírito, que Deus estava em Jesus, estava em Cristo, estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aí você entra nas mensagens de William Branham, você ouve o profeta dizendo: Jesus era um com o Pai, porque o Pai habitava nele. Amém? O Pai habitava no Filho. A pomba desceu no cordeiro para guiá-lo. Observa que a pomba desceu no cordeiro para guiá-lo. Então, se fosse o mesmo, se Jesus fosse o próprio Deus, ele não precisaria do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo desceu em Jesus?
Se Jesus fosse Deus mesmo, ele não precisaria. O Espírito Santo não precisaria descer nele e dizer as seguintes palavras: Este é meu filho amado, em quem me comprazo em habitar nele, em guiar ele, em apontar ele sempre para a minha palavra. Jesus é o Cordeiro de Deus. E a pomba vem no Cordeiro para guiá-lo. E se somos irmãos de Jesus, somos cordeiros, cordeiros de Deus. E a pomba, o Espírito Santo, tem vindo nos cordeirinhos agora, para quê? Para guiá-lo. Então essa bússola está nos cordeirinhos hoje, para guiá-los, para apontá-lo para a estrela do norte, para apontá-los para a palavra. E o que tem se manifestado no nosso meio hoje é a palavra de Deus. Gente, se a palavra está manifestada aqui, a bússola tem que estar em você para alinhar você com a palavra. Você tem que estar alinhado com ela. Você tem que falar a mesma coisa. É por isso que em Apocalipse está dizendo que o Espírito e a esposa, às vezes dá nó na cabeça de alguns que pregam algo diferente, né? Porque o Espírito e a esposa dizem vem. Porque estão alinhados. O Espírito está alinhado com a palavra. Não tem como. Quando você está alinhado com a palavra, você vai dizer aqui a mesma coisa que o Espírito diz. Você vai repetir o que o Espírito diz. Porque agora, da mesma forma que Jesus disse, eu e o Pai somos um. E se o Espírito, se essa grande bússola está em você, você e o Pai são um também. E Jesus não podia fazer nada. Eu acredito que quando Jesus chegou até Marta, chegou até Betânia, na aldeia de Betânia, onde os irmãos, as irmãs de Lázaro estavam esperando, pediu para que fossem atrás de Jesus, e Jesus não foi naquele momento, porque ele estava sendo guiado, aguardando as ordens, a bússola e a estrela do norte estavam alinhados ali, a palavra estava alinhada. E quando você está alinhado com a palavra, você está esperando uma visão, você está esperando algo que Deus vai fazer para que você faça igualmente. O irmão Brana diz que Jesus só foi ao encontro das irmãs de Lázaro porque Deus já tinha mostrado o plano consumado e disse para ele ir até lá. Então, hoje, muitas vezes você tem vontade de procurar algumas pessoas, estar no meio de algumas pessoas, mas muitas vezes o Espírito, ele tira isso de você. Porque aquilo que é bom para você não é bom para Deus. Aquilo que é bom para você não é bom para seus irmãos. Entendem? Então, não é o que é bom para você, é o que está de acordo com a palavra de Deus. Oh, que coisa! Observem. Seu absoluto. Ó, eu vou dizer algo. Eu acabei de sentir isso. Acabei de sentir isso chegar. Observe. Eu sinto bastante religioso agora, porque esta é a segurança. Observe. A sua bússola pode apontar somente para a estrela do norte. Este é o único lugar para o qual ele pode apontar. Se é uma bússola verdadeira, se é uma bússola verdadeira, ela apontará para a estrela do norte todas as vezes. Observa que a bússola tem que ser verdadeira. Se o Espírito que está em você é o Espírito Santo,
é o Espírito verdadeiro, ele vai apontar você todas as vezes para a estrela do norte. Ela vai apontar você todas as vezes para a palavra. O irmão Brana continua, ele diz: este é o único lugar para o qual ela pode apontar. A bússola, o Espírito Santo, e a estrela do norte, que é a palavra, e o Espírito Santo em você, o único lugar que ele pode apontar você é para a palavra. É por isso que o mensageiro diz que o Espírito Santo vem na igreja para se alimentar da palavra. Eu e o Pai somos um. Gente, você e o Pai é um também, porque o Pai está habitando em você. A bússola está guiando você. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então existe um local para o qual você deve ser guiado. E o lugar para onde o homem deve ser guiado, Jesus disse aonde é esse lugar. O irmão Brana diz aonde é esse lugar. Onde ele diz que o único lugar provido por Deus para adoração é em seu Filho, Jesus Cristo. Então a bússola ela vai apontar você para Jesus, para a palavra. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode apontar você para o caminho certo, que sou eu, se o Pai não lhe mostrar, se o Pai não lhe enviar, se o Pai não o trouxer, se a bússola não apontar você, você jamais adorará a Deus em espírito e em verdade. Olha o que ele diz, se é uma bússola verdadeira, ela apontará você para o caminho certo. Ela apontará você sempre para a estrela do norte. Aí ele disse, todas as vezes ele disse, não é isto correto? Ele disse, então, se você tem o Espírito Santo, ele pode apontar somente para a palavra. Ele nunca apontará para uma denominação. O Espírito Santo, ele nunca apontará você para uma denominação. Aí você diz, eu não vou congregar na Assembleia, porque lá é uma denominação. Eu não vou para a igreja A, B, C, porque ali é uma denominação. Gente, a mensagem sem a revelação, a mensagem sem a bússola, ela é uma denominação. Porque ela jamais apontará você para a estrela do norte. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então são dois. A fórmula da água é H2O. Precisam de dois para formar algo. E quando a pessoa diz que Jesus é o próprio Pai, essa pessoa ela não tem a bússola dentro dela, ela jamais será apontada para a palavra, porque se existe a estrela do norte e mais a bússola, não é o mesmo. Então essas pessoas elas estão perdidas. Então o irmão Brando está dizendo que a bússola, ela nunca apontará você para uma denominação. Então pode ser a igreja que for dar mensagem. Você chega ali, tem um quadro do William Brando ali, quadro das 7 eras da igreja, quadro da pirâmide ali. Mas é uma denominação. Tudo aonde não envolve a revelação da palavra, tudo aonde a bússola e a estrela do norte não estão apontadas corretamente naquele local ali, aonde a visão da palavra não se encaixa ali, por mais que diz que crê no profeta, é uma denominação. Se é uma denominação com o nome de William Branham, tabernáculo tal, tabernáculo da ressurreição,
sem a bússola, é uma denominação. Porque jamais a palavra será apontada. Então, essa bússola, o Espírito Santo, ele nunca apontará para uma denominação. Ele nunca te apontará para onde? Para um credo. Ele nunca te apontará para outra coisa. Então, para onde ele vai me apontar? William Branham diz, ele te apontará diretamente a palavra. Ele diz, eu sinto vontade de gritar. A bússola, o Espírito Santo, ele sempre irá apontar você para a palavra. O caçador, ele está naquela mata, aquela escuridão. Não tem um sol, não tem nada, mas ele tem uma bússola ali. Aí ele olha a localização dele através da bússola, e a bússola está apontando ele para o norte. Ele diz, é para lá que eu tenho que ir. Então é muito difícil. Agora você imagine o mar que você está. Observe a vida que você está vivendo. É um engano para a direita, um engano para a esquerda. Você tenta olhar para frente, existem placas tortas, tirando você da palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele tem a bússola. Na hora que o mar está revolto, os marinheiros, eles olham na bússola e dizem, é para lá que nós temos que ir. Nós temos que ir para a direita. Mas enquanto o mar não se acalma, vamos descer a âncora e vamos aguardar aqui até que a tempestade passe um pouco. Porque estamos seguros, porque temos a bússola com nós. A tempestade não irá afundar o nosso barco. Porque estamos ancorados na palavra. Estamos na bússola, apontados diretamente para Jesus. Olhe sempre para Jesus. O irmão Branham disse, observem, é algo dentro do homem, pulsando. Quando você vê a sua estrela ali em cima, Jesus Cristo, a palavra, e você vê que o Espírito que está em você não deixa isso mover para a direita nem para a esquerda, este é o único que pode. Ele vem, ele vem para tomar as coisas de Deus e mostrá-las. De que forma? Ele diz, manifestando-as. Ele vai manifestar aquilo para você. Ele vai trazer aquilo à sua visão. Ele vai fazer com que você entenda aquilo, porque aquilo agora está manifestado. E quando a coisa é manifestada, você sabe para que lado você deve seguir. Você sabe de que forma você deve continuar. Jesus disse, ele fará exatamente as coisas que eu digo. Ele te revelará as coisas que hão de vir. Te mostrará além do tempo. Antes disso chegar aqui, vê? Ele tomará as coisas que são minhas e a mostrará a vocês. Então, ele mostrará coisas que hão de vir. Isso é João 15. Em outras palavras, ele deixará as coisas claras. Gente, ele deixará as coisas claras. As pessoas vão dizer determinada coisa, você não vai dizer, olha, isso eu não estou entendendo. Você entenderá, porque ele deixará as coisas claras. As pessoas ouvirão aquele culto tremendo, enganadas ali. Mas quando você está com a bússola dentro de você, apontando você para a palavra, aquilo vai deixar as coisas claras para você.
O Espírito Santo vem no cristão para mostrar o próximo passo de Satanás. Irmãos, as pessoas aí fora, elas não têm a visão da palavra. Elas não têm o entendimento da palavra. Porque não tem a bússola. Mas todos os que são guiados por Deus, todos aqueles que têm a bússola dentro dele, eles são filhos de Deus. Porque por mais que a sua natureza, por mais que o seu sentido mostram para você que está muito difícil, por mais que Satanás tenta fazer com que você pense que você não irá conseguir, há algo pulsando dentro de você. Há algo pulsando, mostrando o próximo passo para você. Isso é maravilhoso. Somente os filhos de Deus têm isso. Irmão Brana disse no parágrafo 410, na mensagem do absoluto, ele diz: isto é porque eu sei que o Espírito Santo é a minha bússola, que me guia. É minha bússola que me guia. Ele é o que me faz conhecer que esta palavra é a verdade. Gente, você só precisa disso. Você só precisa dessa bússola que é o Espírito Santo. O irmão Branco está dizendo que é ele que vai fazer você entender, conhecer que esta palavra é a verdade. Ele é o meu absoluto. Ele é o meu brilho do sol. Ele é a minha vida. Ele é a minha âncora. Por que âncora? Quando tenho problemas, ele é a minha estrela do norte. Quando estou perdido, o Espírito Santo é a minha bússola, que guia de volta ao lugar. Então, quando você está perdido, ele está dizendo: quando eu estou perdido, o Espírito Santo é minha bússola. Quando a dúvida vem, quando a tempestade começa a chegar, e você começa a achar que você está perdido, ele é a sua bússola. Aí ele vai apontar você para a palavra. Pessoas vão abrir mensagem, mais mensagem, mostrando determinada coisa. Mostrando que Jesus é Deus. Aí a bússola aponta você para a palavra. Ele vai levar você para Isaías 9,6, onde está dizendo: um menino nos nasceu. Opa, Deus não nasce. Você observa que a bússola agora está apontando você para a palavra? Um menino nos nasceu. Aí o William Branham diz: Deus nunca nasceu, Deus nunca começou e Deus nunca termina. Mas a Bíblia está dizendo para você que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, alguém deu. E o principado está sobre seus ombros. A Bíblia deixa os filhos de Deus sempre cientes das coisas. A bússola sempre apontará. A bússola, o Espírito Santo, não deixará dúvida. Por isso que o irmão Branco está dizendo aqui, ó, ele é o meu brilho do sol. Ele é a minha vida. Ele é a minha âncora. Gente, por mais que a tempestade no mar esteja para afundar no navio, você está ancorado. Quando muitos perderam a esperança na palavra. Se observe, por não ter a bússola, a pessoa procura um tabernáculo aqui, procura outro ali, outro acolá. Não tem a bússola. Mas você tem a bússola, e o William Brandt está dizendo, ela é minha âncora. Por mais que as pessoas dizem, é por aqui o caminho, você está ancorado nela. Jesus estava ancorado na palavra. Por isso que ele disse, vem e segue-me. Porque eu sei para onde estou indo. Porque eu sou um filho de Deus. Porque eu sou um filho de Deus, então eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. São guiados pela bússola de Deus. Isso não é para muitos, é para poucos. Os filhos de Deus são a minoria. Mas quando se juntarem os eleitos de todas as eras,
Seremos como as estrelas do céu. Seremos como os grãos de areia do mar. Como Deus disse a Abraão, se você puder contar, é impossível a mente humana entender essas coisas. Você não tem que entender as coisas passadas, você não tem que entender as coisas futuras, você só precisa entender o que está acontecendo agora. Por quê? Porque você está ancorado na palavra de Deus. Estamos ancorados na palavra de Deus. Então, William Branham disse: Ele é a minha âncora. Quando tenho problemas, Ele é a minha estrela do norte. Se você tem um problema, Ele é a sua estrela do norte. Olha, é para lá que você tem que ir. Quando estou perdido, o Espírito Santo é a minha bússola, que me guia de volta ao lugar. Que lugar? O lugar correto, o ponto correto. Porque se a estrela do norte ela está no centro da Terra, então ela vai guiar você para o centro da palavra. Por isso que o irmão Brana diz: eu procuro sempre o centro do caminho para andar. Não andarei para a direita nem para a esquerda. Para isso eu creio que existe o centro do caminho. E a bússola ela sempre levará você para o centro do caminho. Ela não levará você para as denominações. Amém? Ainda na mensagem absoluta, o irmão Brana diz: as denominações são como as outras estrelas. Elas mudam de curso com o mundo. As denominações mudam de curso com o mundo. Outras estrelas mudam com o mundo. Mas não a estrela do norte. O mundo pode mudar de curso para onde quer, mas ela permanece fixa. A estrela do norte permanece fixa. Oh, que coisa! A estrela do norte está ancorada. Irmãos, todas as estrelas, elas movem de um lado para o outro. Mas o irmão Branco está dizendo, que coisa! A estrela do norte, ela é a única, ela está ancorada. As outras mudam de curso. Você pode vê-las aqui e ali, em outro lugar. Isso é o que acontece com as igrejas denominacionais. Mas Cristo é o absoluto. Ele é o único que você pode colocar confiança. Quando as denominações te deixam todo confundido, todo pensaroso, será que eu estou certo? Será que isso é o correto? Ele está dizendo, quando as denominações te deixam todo confundido, simplesmente olhe para a estrela do norte. O Espírito Santo é a sua bússola. Tenha o Espírito Santo dentro de você. Irmão, se você não tem o batismo do Espírito Santo, você ainda não tem a bússola. Como que eu sei então, irmão, que eu estou batizado? Como que eu sei que eu estou batizado com o Espírito Santo? Como eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Outros dizem, a pergunta de $1 milhão. Como que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Eu vou encerrar com essas palavras do profeta. Ele diz, obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito a ter a bússola dentro de você que apontará você para a palavra. Não se preocupe com pregações bonitas, pregações ilustradas, pastores polidos, homens com igrejas cheias. Apenas tenha dentro de você a bússola. Apenas tenha dentro de você o Espírito Santo. Obediência completa em toda a palavra de Deus te dá direito ao selo, te dá direito ao Espírito Santo, que apontará você todas as vezes que existir um problema.
uma dúvida, ele apontará você sempre para a estrela do norte. Ele apontará você sempre para a palavra. Amém? Jesus disse: o filho não pode fazer nada. Tudo que o filho vê o pai fazendo, ele faz igualmente. Então, o que o pai faz? O pai está apontando, o pai está trabalhando. A mesma coisa que o pai fez através do filho, ele fará através dos outros filhos. Jesus disse: as obras que eu faço, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Mas tem que crer. Você não tem que ter dúvida. Aquele que crê é somente aqueles que têm a bússola, que entenderão essas coisas. Você observa que quando a pessoa ela tem a bússola, ela sabe aonde ela está pisando, ela aprende a ser humilde. Pedro disse para Jesus: para onde iremos nós? Se a bússola está dentro de ti, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Vocês observam que a palavra de Deus está aqui hoje para nos levar de volta ao entendimento apostólico, à fé apostólica, a mesma bússola, o mesmo Espírito que estava nos apóstolos está aqui hoje para nos guiar, para nos apontar para a estrela do norte. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa dar um ano abençoado a cada um de vocês. Que Deus possa dar uma semana abençoada a cada um de vocês. E que Deus acrescente dentro de vocês, para que vocês possam chegar na estatura de um varão perfeito. Para que nós possamos chegar na estatura de Cristo. Para que o Espírito Santo possa estar dentro de cada um de seus filhos, apontando o caminho, mostrando o próximo passo. Os filhos de Deus, eles estão sempre um passo ou dois na frente dos filhos da desobediência. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.